pessoal. Na aula de hoje, a gente tem como tema Agenda Ambiental na Administração Pública. Lembrando, né, essa disciplina de gestão de sustentabilidade na cadeia de suprimentos, a gente tem uma abordagem um pouco mais teórica e reflexiva para compreender de onde vem a perspectiva da sustentabilidade, de onde vem a perspectiva do desenvolvimento sustentável, como é que esses debates, como é que eles foram sendo inseridos na sociedade, como é que a perspectiva de que os recursos naturais eles são finitos, né? Como é que essa perspectiva e portanto sendo necessário, né, a sua conservação, a sua preservação, né? Como é que isso foi se dando aí ao longo dos anos, né, na sociedade? E aí, só para fazer um resgate para vocês, a gente viu, né, assim, de uma maneira geral, que foi somente a partir desses debates, dessas reflexões, desses encontros, da criação de documentos, né, de diretrizes, né, vamos relembrar aí a ECO 92, a Agenda 21, o relatório de Brundtland, enfim, foi somente a partir desses vários acontecimentos que a perspectiva ambiental foi sendo inserida na agenda produtiva, tanto das organizações privadas quanto das organizações públicas, sendo por meio das leis, das normas, enfim, né, das orientações produtivas, que foi sendo possível que, na prática, tanto as organizações privadas quanto as organizações públicas efetivassem ações que estão relacionadas à conservação do meio ambiente. Né? Então, nas organizações privadas, a gente viu aí, né, alguns pontos utilizados pelas organizações privadas, como o ecodesign, por exemplo, né, que é se preocupar ali no processo produtivo com a questão da sustentabilidade, né, ter essa sustentabilidade na gestão da cadeia como um todo. A gente viu aí essa perspectiva ligada ao tipo de economia que as organizações possuem, né? Economia linear, economia circular, né? De que a partir dessa perspectiva de reuso, de reutilização, de reciclagem no próprio processo produtivo, isso ajuda muito nessa perspectiva da sustentabilidade. A gente vê aí que existem algumas normas, algumas ferramentas aí de gestão da qualidade que estão relacionadas com a sustentabilidade na cadeia de suprimentos, né? Há exemplo da ISO 14001, que é uma série de normas ligadas à responsabilidade ambiental das empresas. Né? Então, tudo isso aí para dizer para vocês o quê? Que as organizações privadas, essencialmente, né, que a gente viu até agora na disciplina, elas estão aí se inserindo nessas ações práticas de sustentabilidade, né? Porque para elas é muito importante, né? Tanto por se adequar a uma legislação ambiental existente, quanto pela sua boa imagem no mercado, porque a gente sabe que hoje os consumidores eles demandam muitas vezes, né, essa perspectiva da sustentabilidade. Pois muito bem, na aula de hoje a gente vai ver como esse tema do meio ambiente, como esse tema da sustentabilidade está em uma agenda na administração pública também, né? E quais são os aspectos, as diretrizes, de uma forma em geral, que estão aí incluídas na administração pública, né? Nós temos essa agenda ambiental na administração pública, então ela é um programa que busca incorporar os princípios da responsabilidade socioambiental nas atividades da administração pública, através do estímulo a determinadas ações que vão desde uma mudança nos investimentos, compras e contratações de serviços pelo governo, passando pela sensibilização e capacitação dos servidores, pela gestão adequada dos recursos naturais utilizados e resíduos gerados, até a promoção da melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho. Então, nós vemos aí, pessoal, que da mesma maneira que nós temos uma série de indicativos, de normas, de diretrizes relacionadas às organizações privadas,
nós temos também isso relacionado à administração pública, que no caso da administração pública é dada por essa agenda ambiental, né, por esse programa que incorpora aí essa responsabilidade socioambiental na administração pública por meio de diversas atividades. Pois muito bem, quais são os eixos da agenda ambiental na administração pública? Primeiro, o uso racional dos recursos naturais e dos bens públicos. Segundo, uma gestão adequada dos resíduos gerados. Terceiro, uma qualidade de vida no ambiente de trabalho. Quarto, uma sensibilização e capacitação dos servidores. E quinto, licitações sustentáveis. Lembrando aí que cada eixo temático desse programa está relacionado com os demais eixos temáticos, né? Para garantir a sustentabilidade de todo o sistema. Ainda continuando nos eixos, né? O uso racional dos recursos naturais e bens públicos. Aqui a perspectiva é de se usar racionalmente os recursos naturais e os bens públicos, implica em usá-los de forma econômica e racional, evitando seu desperdício. Este eixo engloba o uso racional de energia, água e madeira, além do consumo de papel, copos plásticos e outros materiais de expediente. Então, pessoal, vamos relembrar aí que essa perspectiva do programa na administração pública, ela não está desvinculada dos eixos de ação nas organizações privadas, né? Vamos relembrar aí o que é que está na proposta da sustentabilidade. Vocês se lembram, né, que eu já falei algumas vezes em algumas aulas, de que essa perspectiva da sustentabilidade, da necessidade de conservação e preservação dos recursos naturais, ela não esteve sempre presente. Havia anteriormente a isso uma perspectiva somente produtivista economicista, porque havia também uma ideia de que os recursos naturais eram infinitos. Bom, então, se aquele recurso natural estava lá na natureza em quantidade abundante e nunca iria acabar, né? Segundo essa perspectiva, não havia por que se preocupar com isso, bastava se preocupar apenas com as questões produtivas. A partir do momento em que se constatou que, sim, os recursos naturais são finitos e, sim, se as organizações, tanto públicas quanto privadas, não se adequarem a um processo produtivo sustentável, uma hora esses recursos naturais vão acabar. Então, no caso da administração pública, né, que é o que a gente está falando nessa aula, então a administração pública, de uma forma geral, ela também criou programas sustentáveis, vamos dizer assim, né, justamente nessa perspectiva de utilizar os seus matéria-prima, recursos naturais, financeiros, recursos de pessoa, enfim, utilizar isso da maneira mais sustentável possível, né? Um uso racional e sustentável dos recursos naturais e dos bens públicos. Isso significa dizer, na prática, por exemplo, né, o uso de energia fotovoltaica, energia renovável, placa solar, é, a exclusão de copos de plástico, né, nos departamentos, e substituição por copo de plástico, enfim, copo de plástico, né, e substituição por caneca, cada um leva o seu de casa, enfim, essa série de ações que vão indicar esse uso mais consciente dos recursos naturais, né, além de outros programas. Além desse, nós temos também a perspectiva de uma gestão adequada dos resíduos gerados. A gestão, nesse caso, a gestão adequada dos resíduos passa pela adoção da políticas do que a gente chama de 5 R's, que são repensar, reduzir, reutilizar, reciclar e recusar. Dessa forma, desculpa pessoal, recusar está escrito ali, mas é reusar. Dessa forma, deve-se primeiramente pensar em reduzir o consumo e combater o desperdício para só então destinar o resíduo gerado corretamente.
Essa é uma perspectiva utilizada também nas organizações privadas, quando a gente pensa aí na sustentabilidade da cadeia de suprimentos, a gente pensa em todos esses quesitos, né, da redução, da reutilização, da reciclagem, do reuso, que são todas práticas que podem ajudar em processos produtivos mais sustentáveis, né, em processos produtivos que garantam aí essa responsabilidade socioambiental que a gente falou nessa aula. Na próxima aula, a gente continua com esse tema e vamos ver aí os outros princípios da agenda ambiental na administração pública. Até lá!